Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos ao vivo na nossa sexta live de 10 e hoje a gente vai conversar sobre amamentação. Mas eu quero saber se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Boa noite, Cris. Você está me vendo e me ouvindo bem? Como foi o domingo de vocês? Passaram em família? Obrigada, Ingrid. Nós vamos começar então, tá? Como sempre, a gente aqui não fala só sobre os itens que a gente precisa comprar, certo? Se a gente não entender o porquê que eles, por que que tem esses itens, o que que a gente faz com eles, não faz sentido a gente comprar, certo? Então, a gente vai conversar sobre muita coisa hoje. Vamos lá. A amamentação, muitas pessoas falam que ela é algo que acontece imediatamente, a gente já nasce, é, assim que o bebê nasce, a gente já coloca o bebê no peito, as coisas acontecem, o leite sai e tudo é lindo e maravilhoso e é fisiológico. Não é bem assim, tá? A gente precisa sim de informação sobre a amamentação. Essa informação eu tentei compilar tudo que eu podia para a gente falar sobre tudo aqui hoje. E para as coisas que faltarem aqui é porque vai realmente precisar ser uma informação mais completa, então a gente vai precisar buscar em outros lugares, mas aqui eu quero que vocês tenham um apanhado de tudo e a gente vai falar sobre os itens necessários para ter uma amamentação e para você assegurar a tua amamentação, tá? Então, o fato é que não é tão fisiológico assim como todo mundo fala. Hoje em dia, nós não temos, por conta da nossa alimentação, a nossa baixa atividade física, as coisas não são assim, a gente não tem uma percepção tão, tão, tão ligeira das coisas que estão acontecendo no nosso corpo. Então a gente precisa ganhar mais informação. Para isso, quem é a melhor, quais são as melhores pessoas que podem passar para a gente informação sobre a amamentação? O nosso ginecologista, pediatra, a consultora de amamentação, que normalmente é pago, e o banco de leite da sua cidade, tá? O banco de leite, ele te dá toda a informação. Se você for lá, ele vai te ensinar como amamentar, ele vai te ensinar as pegas, ele vai te ensinar a posição, tudo que você precisa saber para amamentar. Normalmente nas maternidades, nas particulares e em algumas do SUS já estão implementando essa questão da amamentação, então às vezes passa uma fono antes de você ter alta para avaliar não só o bebê, mas sim a amamentação. A pediatra que vai dar alta para o bebê já avalia a amamentação. Então a gente precisa entender como que funciona isso e solicitar caso a gente precise de ajuda, tá? Então se a gente puder, é bom que a gente tenha uma consultora de amamentação à parte e a gente faça essa consulta antes do bebê nascer, para que ela explique para a gente tudo que a gente pode vir a acontecer e o que a gente precisa fazer caso aquelas coisas aconteçam, certo? Mas um ponto que eu queria falar para vocês, não precisa preparar o peito. Esse negócio de passar bucha no peito, pomada antes, gente, não precisa, não precisa, tá? Então a gente vai esperar o bebê nascer e aí sim, o maior preparo é o bebê mamando, tá? Logo quando o bebê nasce, a gente passa pela pojadura. A pojadura nada mais é do que a descida do leite e com isso as nossas mamas ficam bem cheias, tá? Bem cheias. Neste momento que a mama está bem cheia, muito provavelmente não o nosso sutiã de amamentação que a gente comprou não caiba, tá? Porque a mama às vezes triplica de volume, igual aconteceu comigo. Eu tinha uma mama 1 e aí na pojadura eu fui para mama 3. Então, assim, gente, de fato fica muito grande e ela fica variando entre muito grande e muito pequena, muito grande e muito pequena, porque no momento que ela enche, o bebê vai mamar, esvazia, e logo em seguida ela enche de novo, e é um fluxo contínuo que a gente não sabe prever quando ele vai acontecer, tá? O corpo começa a produzir em alta demanda, então por isso a gente precisa garantir que o sutiã comporte este volume excessivo de peito que vai ficar, né, neste momento da apojadura até mais ou menos 3 meses, que é quando o corpo regula essa produção de leite, tá? Então, os sutiãs, eu já comentei
com vocês nas lives passadas, não pode ser aquele que é triângulo, tá? Ele precisa ser aquele que é com abertura total. Por quê? Porque nosso peito incha, vai encher muito, e esse triângulo pode sufocar o nosso peito. E aí o peito vai ficar com aquela marca, vai machucar, e isso pode fazer obstrução de ducto, tá? E obstrução de ducto pode vir a evoluir a uma pojadura. Então a gente precisa se atentar. Eu comprei agora, recentemente, 2 sutiãs na Amazon. Eu paguei mais ou menos R$ 50 cada um, inclusive que é esse que eu tô. Eu adorei, eu achei ele maravilhoso, super, dá uma ótima sustentação, é muito confortável, ele também é de abertura frontal, tá? Eu gostei muito mesmo dele. Então, toda vez que a gente for colocar o nosso bebê para mamar, na pojadura, né? Porque assim que ele nasce, ele vai pro peito, mas como não tem a descida do leite, então não tem, não tem um grande volume. Então, toda vez que a gente for colocar nosso bebê para mamar, a gente vai precisar massagear o peito inteiro para deixar ele mais maleável para o bebê conseguir abocanhar a auréola, tá? Não precisa ser a auréola toda, mas ele precisa fazer uma bocona muito boa para conseguir abocanhar o máximo que ele pode da auréola. Então, o bico vai lá para dentro da boquinha do bebê e ele vai pegar mais a auréola, tá? A gente vai massagear o bebê toda vez que o bebê for mamar. Toda vez. Você vai perceber que a mão vai ficar muito dura, e você vai massageando, ela vai ficando mais maleável, e aí sim o bebê consegue pegar. Outro ponto, gente, que o machucado, ele vai ocorrer na maioria das vezes porque a pega tá errada. Então o bebê abocanhou com a boquinha pequena, ou não tá do jeito que deveria ficar, e aí sim ele vai fazer um movimento ruim, e esse movimento ruim pode ser meio que mastigando, tá? Ou achatando o bico do peito, porque às vezes o bico do peito fica muito para frente, não lá para dentro o quanto deveria ficar. Isso vai, imagina, o bico do peito deveria ficar lá no nosso palato, né? Que ele é bem côncavo lá para cima. E aí, se ele ficar mais para cá, ele vai pegar na ponta da língua e nessa parte que é mais para baixo, né? Então fica realmente, de fato, amassando o nosso bico do peito e isso machuca. Isso pode gerar fissura. Então, gerou fissura, se tá doendo, tá errado. A gente precisa tentar descobrir a causa. Mas tudo bem, gente, fissurou. O meu fissurou também, a segunda amamentação também fissurou. Porque é um momento delicado, a gente tá ali, eu passei por 2 cesáreas. Então, a primeira vez que a Cecília e o Augusto mamaram, eu ainda estava deitada, né? Eu não levantei, não foi eu que coloquei. As meninas me ajudaram, mas aí na primeira vez que eu fui colocar, enfim, machucou o meu peito nas 2 vezes. Então a pega tá errada. O bico, ele vai ficar sensível, tá? No começo, não necessariamente ele tá fissurado. Mas quando ele gera uma fissura no peito, tem coisas que a gente pode fazer. Ter uma pomada de cicatrização é boa, que na verdade ela é uma pomada de hidratação, mas ela ajuda na cicatrização. Passar o próprio leite no peito também ajuda. Deixar o peito arejado também ajuda, tá? Outro ponto, que é um ponto controverso, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tá? Qual é a minha opinião de mãe? Eu sou mãe da Tati e do Augusto, que tô falando pra você em uma conversa de comadre, tá? A concha de prata. Eu não usei na do Augusto, mas usei na da Cecília. E eu senti um alívio enorme usando a concha de prata. Por quê? Porque depois se machuca, sabe o machucado quando você vai lá e coloca uma gaze em cima? E aí esse machucado ele vai cicatrizando na hora de você puxar a gaze ele machuca? Exatamente isso que acontece com a roupa quando a gente coloca o sutiã em cima do peito que tá machucado, que tá sensível, tá? Então, muitas vezes ele tá cicatrizando e aí o leite seca, aí você vai puxar, é aquela dor. A concha de prata, ela é feita de uma prata 925 e ela tem várias funções, tá? Ela é antibactericida, ela é antifungicida e ela ajuda na cicatrização do peito. Tem pessoas que não gostam, fala que não é nada disso, e tem gente que gosta e que, como eu, que comprei e usei. Ele é um valor bem agregado, custa acho que R$ 500 hoje, 2 conchas de prata, é muito cara, mas qual é o bom? Usa pra vida inteira e várias pessoas podem usar, tá? Então, eu comprei, e hoje essa concha tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês essa daqui, ó, mas ela já vai pra uma amiga minha,
E ela também já foi para outra amiga, mas essa é a concha de prata, tá? Essa a gente coloca bem no pico do peito, só ela mesmo com uma gotinha de leite. E não dá essa... Melhora, assim, ó, numa noite, umas 3 horas que você dorme, ela já se faz uma boa cicatrização, tá? A gente fica pronta para a próxima amamentação sem aquela fisgada muito forte que dá quando o peito está machucado. Mas eu vou deixar para vocês o link no link do PDF dessa aula. Eu vou colocar o link para vocês entrarem no site, vocês lerem o site, ler o que as pessoas falaram ali e entenderem se é para vocês ou não. Aqui a minha função é mostrar para vocês as possibilidades que tem, Cecília, as possibilidades que tem, tá? Quando o bico tá machucado, o que a gente pode fazer para que não a roupa não encoste, que esse é o grande vilão, tá? A roupa encostando no bico do peito. Então a gente pode fazer um rolinho com uma fralda Cremer, eu já falei para vocês aqui em outras lives também. É uma fralda lisa, sem bainha, sem nada, a gente vai fazer um rolinho. Depois eu vou ensinar para vocês, eu tinha separado aqui as coisas, mas as fraldas ficaram no quarto da Cecília. Mas eu vou fazer depois um videozinho para vocês, como que eu faço essa conchinha, esse rolinho, mas é basicamente enrolar ela mesmo, né? Fazer assim com ela e enrolar e deixar o buraco no meio aberto, que aí você vai acoplar na mama, o seu bico vai ficar, ela tem que ser grossa para poder a altura do seu bico do peito, ela servir como uma contenção e não deixar o sutiã encostar no bico do peito, tá? É maravilhoso. Existem essas conchinhas, esses rolinhos prontos. Eu não gostei. Eu comprei de várias marcas, nenhuma eu gostei. Só gastei dinheiro. Por quê? Porque eu tenho um peito muito grande, tá? E aí o que acontecia? Eu colocava ela e ela colocava, o peito tá aqui, tá? Aí eu colocava o rolinho e apertava com o sutiã. Então ficava o rolinho e o sutiã. Esse rolinho fazia uma compressão no meu peito. E aí o que acontecia? Parecia que eu tava ordenhando. Então eu acordava e o leite vazava e vazava e vazava, e eu não estava entendendo por que ele estava vazando tanto. Era porque eu estava colocando essa. É como se fosse isso daqui, ó. Tá vendo? Aqui é o peito, isso é como uma mamadeira, né? Aí a gente coloca aqui uma concha e aí faz assim, ó, no peito do peito. Tá vendo? Tipo, vai pra baixo. Porque o sutiã vem aqui e o rolinho vem aqui. Ou seja, era como se eu estivesse ordenhando. Gente, pra mim não funcionou. Eu sei que tem mães que funcionam. Para mim, na prática, a melhor e mais barata opção foi essas fraldinhas, tá? Então, a gente fissurou, você coloca o rolinho. Aliás, você vai precisar colocar o rolinho, porque o peito fica um pouco sensível, tá? Então, você faz o rolinho, você pode passar uma pomadinha. Eu usei, a minha pomada se chama, eu sempre esqueço o nome, Garmastan, tá? Uma pomada alemã, ela é cara, mas ela é muito boa. Eu sei que tem de outras marcas também, mas eu não tenho a experiência para passar para vocês de outras marcas, tá? Eu tenho dessa e eu gostei. Inclusive, eu não tenho mais aqui porque, vocês sabem, né? Minha irmã ganhou o bebê agora e a Laís, que trabalha com a gente lá no Novelinho, também tá grávida. E aí, tudo que sobrou aqui de amamentação, eu dei um pouco para cada. E a gente também tem a opção de fazer laserterapia, tá? As consultoras de amamentação têm um aparelhinho de laser que ele é maravilhoso, super cicatrizante e melhora assim na primeira aplicação de laser. Então precisa conversar com a consultora de amamentação. Você viu que fissurou, já tá muito dolorido. Você não precisa não necessariamente chamar ela para fazer a consultora de amamentação, você pode chamar só para fazer o laser, mas se você puder, por quê? Se está fissurando, a gente precisa tratar a causa. Qual é a causa da fissura? Né? A gente precisa entender por que está fissurando, por que está machucando. E aí tentar resolver, porque senão você vai ficar chamando toda hora para fazer a laserterapia e não resolve o que está causando, de fato, esse machucado, tá? Mas a gente também pode passar o leite, deixar o peito arejando, tomar sol, tá bom? Tudo isso melhora. E no pré, antes do bebê nascer, a gente também pode tomar sol nas mamas. Ajuda muito na hidratação da pele. É uma opção. Eu sei que hoje em dia é quase impossível a gente ficar apagando peitinho por aí, né? Porque você abre uma janela, já tem um vizinho do lado. Mas se você, às vezes, sua mãe mora numa casa, ou você mora numa casa, você mora no interior, algo nesse sentido, você tem a possibilidade de não ter vizinhos à sua volta, é uma boa, tá? Um outro ponto que eu queria falar para vocês
é que o bebê, ele não deve rejeitar uma mama, tá? Fala pra mim, meu bebê só mama em um lado, no outro não, ou ele mama melhor em uma, no outro não. Conversem com o pediatra de vocês, para entender o motivo dessa preferência de mama, tá? Isso não é legal, não é natural, algo está acontecendo para que o seu bebê tenha essa preferência. Então, se você sentiu isso, você coloca num peito, ele chora, ele resmunga, ele empurra, ele não quer, conversa com o pediatra, para eles entender as possíveis causas. A concha de prata, Bia, é essa daqui, ó. Mas eu vou colocar no PDF, tá? Essa daqui. Essa conchinha de prata, a prata 925, que ela é antifúngica, antibactericida e anti-inflamatória. Ajuda na recuperação da mama, tá? É uma concha cara, mas ela dura para sempre. Para sempre mesmo. Então é isso, gente. Se o bebê tiver essa preferência, conversem com o pediatra de vocês, tá? Precisa enfatizar isso. O pediatra fala pra você, mas não sei, não. Conversa com outra pessoa, com outra mãe, veja o que ela fez. A gente precisa reverter isso. Porque às vezes o pescocinho dele pode estar um pouquinho travadinho de um lado. Às vezes ele tá com algum incômodo ou não tá conseguindo mamar naquele peito porque não tá saindo, não tem ducto suficiente para sair. Enfim, gente, tem um monte de coisa que vocês podem resolver, tá? A almofada de amamentação, isso é um item sem dúvidas essencial. E não só para quem quer amamentar, tá? Para quem também quer dar fórmula, porque é muito mais confortável você colocar o bebê ali naquela almofada de amamentação e ou amamentar ou dar mamadeira para ele. Tá? Ele fica ali bem aninhadinho, é bem gostoso, fica entre você e a almofada, porque ele vai ficar naquele vãozinho. Então, de fato, é muito confortável para todo mundo. Como que tem que ser essa almofada de amamentação? Ela precisa ser grande e não pode ser molenga, tá? Se ela for molenga, é que a minha também tá lá no quarto da Cecília. Se ela for molenga, ela não vai ter a função dela, certo? Então, ela vai precisar cobrir você inteira, ela vai precisar vir para as laterais, você precisa apoiar os braços nela e apoiar até o final dela, ou seja, o seu cotovelo não pode ficar para fora, tá? Então, ela tem que vir até o seu final, fazer a meia-lua completa. Senão, ela vai ficar sambando de um lado para o outro. E ela precisa ser alta e não é dura, mas não é molenga. Tipo, não é aqueles travesseiros da NASA que você coloca funda, tá? Não precisa, não pode, porque ela precisa ser a sustentação para o seu bebê. Você vai colocar ela ali e ela precisa ser sustentação. Eu vou mostrar para vocês nos stories amanhã a minha almofada de amamentação, tá? Para vocês darem uma olhadinha. É isso, gente. Toda mãe que quer amamentar, que quer preservar a sua amamentação, precisa fazer um estoque de leite. Ai, Tati, mas eu não volto a trabalhar. Ai, não, Tati, eu tenho 6 meses de licença maternidade. Gente, não me interessa. Façam um estoque de leite. E vou falar para vocês, não é custoso fazer. Porque principalmente no comecinho, quando a gente tá amamentando, a gente amamenta um peito, o outro vaza, assim, ó, litros de leite. Ele fica vazando, vazando, vazando. E aí, o que você pode fazer? Coletar esse leite. Você pode coletar com um coletor. Vai abrir ele aqui, acoplar na sua mama, não precisa fazer muita pressão. Se você apertar ele aqui, ó. Assim, ó. E aí você soltar, ele faz uma pressão, entendeu? Você não precisa fazer muito, só para segurar mesmo. E tem, tem esse e tem o da Ladybug, que é, não sei se é Ladybug, eu acho que é. É o da AK, e ele é bem redondinho, você coloca ele e fecha o sutiã. Ou seja, isso aqui ainda você fica com as duas mamas para fora, né? E aqui, às vezes, o bebê pode bater e vazar. Aquele não, ele é bem... Ele é como se fosse isso daqui, só essa parte aqui, menorzinho ainda, tá? E você acopla e coloca o sutiã e você vai ali fazendo a sua coleta de leite. Pra que a gente tem que ter estoque? Gente, vamos lá. Você pode precisar tomar um remédio que não seja compatível com a amamentação. E aí, o que seu bebê vai beber enquanto você se alimentar, enquanto você estiver tomando esse remédio? Pode tomar fórmula? Pode, mas se você quiser preservar a sua amamentação, você pode ter esse estoque de leite.
aconteceu algum imprevisto, você precisa ir ao médico, você precisa fazer qualquer coisa na rua, você vai deixar o seu bebê com seu marido, com a sua mãe, com a sua amiga, com a madrinha, com a babá, com a avó, enfim, com qualquer pessoa. Aconteceu alguma coisa na rua, você não consegue voltar o tempo de amamentar o seu bebê. Nessa hora, neste momento, não tem forma. Você nem sabe qual é a forma que você tem que dar para o seu bebê, porque você não pensou nisso antes. Então, o que você precisa ter? O estoque de emergência. A pessoa que estiver ali, ela vai descongelar o leite da forma correta e você vai ofertar para o seu bebê. E vai ofertar esse bebê para esse bebê como? No copinho aberto, né? Se você tiver algum receio de que ele crie uma confusão de bico, você pode ofertar para este bebê o leite num copo dosador, tá? Que ele é um copinho que tem uma colher, e aí você vai apertando e vai saindo o leitinho. Ou você pode ofertar para o seu bebê na mamadeira, tá? Na mamadeira normal. Essa é a única que eu tenho. Eu usei com a Cecília, acho que 2 vezes. O Augusto eu nunca precisei usar. Mas a Cecília tomou na mamadeira. E aí eu gosto de vidro, tá? Eu acho mais fácil de higienizar. Eu prefiro para não juntar aquela gordura que fica do leite. Eu prefiro a de vidro. E assim, eu precisei somente 2 vezes. No momento que eu fui num casamento e no outro eu não me recordo. Mas é isso. Então, a gente pode ofertar dessas formas. A forma mais segura é no copinho aberto e na colher dosadora, tá? Essas são as formas mais seguras para preservar a amamentação. Então, como que você vai fazer fora essa forma de você coletar o leite do segundo peito? Você pode fazer a ordenha, tá? A ordenha manual, a ordenha com a bomba manual ou a ordenha com a bomba elétrica. Eu já falei para vocês também aqui dessa bomba. Eu acho ela maravilhosa, principalmente por conta do custo dela. Eu acho que ela junta um pouco de tudo, né? Ela é portátil, ela é anatômica, você consegue extrair em qualquer momento, fazendo qualquer coisa, tipo, cozinhando, inclusive amamentando do outro peito. Ela cabe no sutiã. E pasmem, gente, ela custa R$ 160, essa bomba. Eu acho ela maravilhosa. Ela não tem fio, você carrega ela por cabo USB, né? Que não é mais USB, sei lá, é outro tipo de cabo dos novos agora. E pronto, é isso. Você carrega, faz a ordenha que você precisa fazer. Aí agora outro ponto. Tati, eu não quero fazer estoque emergencial. Ok. Às vezes a gente precisa fazer ordenha de alívio, tá? Essa ordenha porque o peito fica muito engurgitado e a gente precisa aliviar um pouco, principalmente na pojadura. Eu precisei fazer várias vezes na pojadura. E aí, do mesmo jeito, você pode fazer manualmente, você pode inclusive fazer com isso, tá? É só você colocar um pouco mais de pressão. Você vai abrir ela, acoplar no peito, fazer bastante pressão, acoplar e ela vai fazer a pressão vai fazer com que o leite saia, tá? É óbvio que não é tão eficiente quanto uma bomba extratora de leite, mas é super dá, é um produto só que você tem 3 em 1, né? E aí esse daqui também, essa daqui, ela serve para ela tem uma outra função. Que se você tiver algum ducto obstruído, você pode usar ela para fazer o escalde do peito. Você vai colocar água morna aqui, colocar 2 colheres de sal amargo, ou sal de cozinha também, e vai colocar no peito, fazer uma pressãozinha, colocar no peito e deixar a solução de água com sal amargo no peito, vai fazer uma pressão osmótica, vai fazer com que esse ducto desobstrua, tá? Mas antes você vai precisar fazer uma massagem e tudo mais. Lá no destaque da novelinha, eu tenho um destaque chamado ducto obstruído. Eu tenho uma condição que eu faço assim, eu acho que eu já fiz mais de 50 obstruções de ducto. Agora na amamentação da Cecília, no do Augusto eu já perdi as contas, mas na da Cecília eu tenho uma condição que não importa, às vezes eu sutiã, como eu durmo, às vezes uma mamada, um pouco mais, uma batida, às vezes o Augusto mesmo, várias vezes ele bateu no meu peito agora e eu fiz obstrução de ducto, então eu precisei, algumas eu consegui de fato tirar na primeira massagem e tal, outras me deram um pouco mais de trabalho. Mas, entende assim, esses itens, eles não servem só para uma única coisa, eles vão servir para várias coisas. Então é super importante que a gente tenha em casa. Para mim, o redondinho, o que a gente precisa de fato é uma coletora dessa, não precisa daquela que é da Joaninha, a gente pode ter essa mesmo.
e se virar com essa, porque essa a gente já consegue fazer a coleta, a gente consegue fazer uma pequena ordenha, a gente também consegue fazer uma desobstrução de ducto, caso seja necessário. Se precisar comprar uma bomba elétrica, essa é super barata, super boa, dá, assim, ó, mas dá de lavada. E, Tati, e se eu não me adaptar? Olha, eu acho, ela custa R$ 150. As outras, tem bomba aí de 500, tem bomba de 1.000. Então, eu acho que vale a pena a gente comprar e testar. E se não servir para você, se você não gostar, dá para vender. Dá para vender no Enjoei, dá para vender para uma amiga que vai engravidar. Sempre dá para a gente passar para frente para pelo menos recuperar o dinheiro que a gente gastou nela. Então, eu acho que é um investimento que tem um custo-benefício muito bom, sabe? Então, a coletora, a bomba, a colher dosadora, é importante a gente ter em casa, mas a gente também pode tentar dar no copinho aberto, entende? A gente pode tentar dar no copinho 360 também, tá? Que é aquele que a gente vai usar na introdução alimentar. O que eu não acho que seja necessário de momento é ter uma mamadeira. Você pode comprar uma mamadeira caso você possa vir a precisar. Por que eu tenho? Porque eu fui para os Estados Unidos eu fui para os Estados Unidos viajar e eu fiz um enxoval do Augusto. E aí eu comprei lá, porque ela é muito mais barata, uma madeira de vidro, tá? Então, são itens, o item da amamentação são itens que a gente usa para várias funções, tá? Então, do estoque de ordem a gente já falou. Eu tenho essa bomba elétrica e tenho a da Medela também, mas está emprestada com uma amiga. Mas ela também é maravilhosa, ela é ótima, ela é super confortável para extrair o leite, mas ela é de fio, ou seja, eu preciso ficar plugada na parede para conseguir fazer a extração. Hoje, na minha atual vida, eu não consigo conceber a ideia de ficar parada meia hora, 40 minutos extraindo leite. Imagina, com o Augusto berrando do lado, as coisas acontecendo aqui em casa. Então, para mim, sem dúvidas, ter essa que é portátil, é assim, não tem nem comparação, tá? Para a gente armazenar o nosso leite, se a gente do nosso estoque, tá? Ou se a gente vai entregar para o nosso bebê no mesmo dia, enfim, a gente precisa armazenar esse leite em algum recipiente. Qual eu gosto? Dos potinhos de vidro, tá? Sempre dos potinhos de vidro, porque a gordura do leite, ela fica ali de uma forma uniforme, ela não gruda nas paredes do plástico, né? Se a gente tiver um molde de plástico, mas se você tiver, também se você quiser, também tem aqueles saquinhos de plástico, tem potinhos de plástico para você colocar o leite, mas eu sempre vou preferir o vidro. Se tem a opção do vidro, eu sei que ele ocupa mais espaço, ele é mais no congelador ali para colocar, enfim. Mas eu gosto, porque inclusive dá para anotar ali com caneta. Os de plástico também dão, mas eu prefiro o de vidro, tá, gente? Então a gente vai sempre armazenar. Tem uma cartilha do Brasil, o como a gente deve armazenar esse leite. E também tem a cartilha dos Estados Unidos, como a gente deve armazenar esse leite, tá? O leite aqui no Brasil é o mesmo leite, é que eles seguem um padrão diferente e você precisa ver como é o seu freezer, tá? Onde você vai armazenar esse leite no seu freezer. Então, o que a gente vai... que eu falei para vocês no começo dessa live, que talvez a gente precisasse de pegar informações em outros lugares, tá? Se você quiser fazer de fato um estoque de emergência de leite, ou você vai realmente voltar a trabalhar e precisa deixar, você quer manter a amamentação e você vai precisar deixar para o seu bebê um estoque, você vai precisar procurar pessoas específicas que falam sobre isso, tá? Que falam sobre amamentação, consultoras que vão conseguir passar todo esse conhecimento para vocês. Aqui no Instagram tem pessoas que eu gosto, que eu sigo, que abordam esse assunto, são consultoras de amamentação que abordam muito bem esse assunto, que tem cursos sobre isso, e-books sobre esses assuntos. Eu vou deixar para vocês também no e-book dessa live, tá? Para vocês entrarem no Instagram e buscarem mais essas informações. A outra informação que vocês vão precisar buscar é sobre o atendimento individual, se vocês quiserem ter uma consultora de amamentação junto com vocês, né? Que vá no hospital ou que vá na casa de vocês, ou vocês podem tirar tudo isso no banco de leite, tá? Vocês precisam ir no banco de leite da sua cidade. E aqui, agora, vem o meu apelo para vocês. Mãezinhas, os bancos de leite de todas as cidades sempre estão no limite inferior de leite. Os bebês prematuros, eles precisam muito da ajuda da gente.
Então, fica meu apelo, o meu sobrinho nasceu de 31 semanas mais 4 dias. A minha irmã vai se tornar agora uma doadora de leite, porque primeiro ela precisa fazer o estoque pro Rafinha, pro meu sobrinho, e depois sim ela consegue fazer a doação para outras pessoas, para os outros bebês. Mas tem bebês ali que de fato precisam muito, e o leite materno é, é ouro em líquido. Então a gente precisa, se puder, como que vocês vão fazer, tá? Ah, Tati, eu quero me tornar doadora de leite materno. O que vocês precisam fazer? Primeiro, entrar em contato com o banco de leite da cidade de vocês, tá? Vocês vão entrar em contato com ele, possivelmente vocês vão precisar ir até lá, fazer um cadastro, entregar alguns exames, e aí a partir disso, eles passam aí na casa de vocês para retirar o leite, eles dão todos os aparatos para vocês retirarem os leites diariamente, semanalmente, enfim, como vocês combinarem com eles. Mas fica aqui esse meu apelo, se vocês puderem, assim, gente, os bebês agradecem demais a ajuda de vocês, porque faz muita diferença no desenvolvimento deles ter um leitinho de fato humano, né? Não um leitinho que a gente que foi criado pela indústria, que de fato ajuda muito, muito mesmo. Mas se vocês puderem ser doadoras de leite materno, eu tenho certeza que essas crianças vão ser eternamente gratas a vocês. E a gente encerrou todos os assuntos de hoje da nossa live. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Deixa eu, enquanto eu espero vocês, eu vou dar uma revisada, porque hoje foi extenso, né? A gente falou muito de amamentação. Quero saber se eu não deixei passar nada. Copinho aberto. Eu acho que é isso. Eu vou disponibilizar para vocês o e-book com todos os itens que eu falei aqui, tá? Vai ficar na descrição desse vídeo. Assim que eu conseguir publicar ele aqui, eu já vou tentar deixar ele na descrição. Certo, gente? Eu encontro vocês amanhã. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui.